Tá aí, 8 horas e 37 minutos. Você que está ligado com a gente, aproveita e compartilha a nossa programação, porque olha, o assunto de agora é sério e é muito importante. Falaremos sobre violência doméstica e ela se manifesta de diversas formas, seja na violência física, violência patrimonial, violência psicológica, verbal. E estamos enraizadas em alguns relacionamentos que muitas vezes não conseguimos identificar tudo isso que vem acontecendo, né? Portanto, trouxemos aqui a nossa entrevistada, que é a delegada Natália Figueiredo, delegada da Polícia Civil do Piauí, para trazer mais esclarecimentos. Você que vive isso todos os dias, né, Natália? Muito bom dia. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos que nos assistem. Então, como você mesmo falou, né? Eu até costumo dizer que a violência doméstica familiar é uma das mais democráticas que tem, porque ela atinge a qualquer mulher. Então, todas nós estamos à mercê dessas formas de violência, como você falou, violência física. E é importante a gente falar dessas formas, porque tem muitas mulheres que pensam que é só a violência física, né? Quando parte para agressão mesmo, né? Mas a gente tem as diversas formas. A violência psicológica, aquele controle excessivo, que muitas mulheres romantizam, pensando que é cuidado, mas na verdade é um ciúme excessivo, um controle, violência sexual, violência patrimonial, como você falou, moral. Então a gente tem essas diversas formas que evoluem, porque é uma violência progressiva e pode chegar a uma situação irreversível, que é o feminicídio. A gente vê esses números alarmantes em sede de Brasil, não somente Piauí. Então, Natália, como você falou, né, acomete qualquer pessoa, não importa a classe social, se tem mais dinheiro, se tem uma condição financeira um pouco menor, essa mulher está passível de passar por qualquer uma dessas violências, né? Verdade, a gente viu até recentemente casos de mulheres empoderadas, bem-sucedidas financeiramente, que eram vítimas de violência. Então, até é importante a gente ter essa conversa, porque muitas mulheres se julgam, se vitimizam. Então, é importante ficar claro que todas nós estamos à mercê. O que não pode acontecer é continuar nesse ciclo de violência, não haver o rompimento. Porque, de fato, como a gente vê, vai progredindo aquela grosseria que algumas mulheres pensam que é só o jeito, progride para uma agressão, uma violência sexual, uma violência psicológica que danifica. A gente vê muitas mulheres, elas ficam simplesmente com o seu emocional abalado. Então, não é brincadeira, não é mimimi, não é briga de marido e mulher que não se mete a colher. Todos nós, a gente tem que se meter, sim. Sim. Partilho da mesma opinião, né? Que não deveria ser uma opinião apenas, e sim um movimento, né, Verdade. Natália? A Natália acabou de falar sobre um caso, mas vou explicar para você especificamente, que é da Cíntia Chagas, né, que está super em alta. A Cíntia Chagas, desculpa, ela é uma palestrante, né, influenciadora e com um poder aquisitivo muito alto, né? Enfim, ela já trabalha, tem os seus negócios, acabou de se divorciar, né? Acabar o casamento após 3 meses da cerimônia, vítima de violência, de agressão física, né? Acho que patrimonial também, porque ele tentava controlar algumas coisas dela. Então, assim, não importa se ela tinha dinheiro, né? Acontecia dentro da casa dela, né? E uma mulher inteligente, uma mulher esclarecida. Eu até acredito que ela foi duplamente vítima, porque ela foi vítima nesse contexto, né, do esposo, do companheiro, mas também do julgamento social. A gente viu quando ela resolveu se separar, ficou todo mundo... Ela não expôs o motivo, até porque é uma coisa dela, foi uma opção dela, né? Foi exposto recentemente, sim, mas foi julgada, fútil, porque não quer ser mãe. É uma opção. Nós mulheres, a questão da maternidade é uma opção, exercer ou não. Então, ela foi também vítima no momento em que do julgamento social se calou. Então foi altamente, a gente lembra, ela foi altamente hostilizada. E agora nós estamos vendo o motivo pelo qual ela terminou o relacionamento. É isso mesmo. Olha, Natália, a Rachel, ela tem uma pergunta a fazer. Fala, Rachel. Bom dia, amiga. É isso. Bom dia, doutora Natália, tudo bem? Bom, a gente está falando de mulheres famosas, mulheres empoderadas, né, esclarecidas. E não tem como não falar no caso da Ana Hickman, né, que foi um caso também, aí eu acho que dentre as famosas foi a que abriu tudo isso. E também, recentemente, eu estava assistindo na Netflix o documentário da Elisa Samúdio, né, que foi morta pelo goleiro Bruno, aquela história toda. E no documentário, eu escutei muito, né, falar a delegada da investigação do caso, que se fosse o contrário, né, porque ela foi ali tomada porque ela era, vamos dizer, uma garota, né, meio que Maria Chuteira e tal, e aconteceu todo aquele contexto, porque ela engravidou do goleiro, e terminou que o nome da série até que é
o invisível, como é que chama? O cadáver? A vítima invisível, né? Porque até hoje o corpo, na verdade, não foi encontrado. Tendo em vista todos esses fatos, Cíntia Chagas, Ana Hickman, Leide Samúdio, dentre tantas outras anônimas e famosas, o que você diria para quem está nos assistindo agora, mulheres que estão aí na fase do namoro, porque eu acredito que não é da noite para o dia, né? Você tem a oportunidade de conhecer o parceiro, não só para a violência que a gente está falando, né, da agressão física em si, que já há vias de fato, mas todo esse contexto mesmo, tóxico, né? Pessoas que já vão demonstrando ali uma possessividade diferente. Tem como ainda no namoro, e se acontecer o que a justiça faz, realmente tem essa medida protetiva, porque no caso da Elisa Samúdio, por exemplo, ela foi às autoridades, pediu ajuda para todo mundo e no caso, olha o que aconteceu com ela, né? Então, a pergunta é essa, existe alguma forma, assim, né, meio que de precaver mesmo? É claro que também que a mulher tem que querer, né? Porque não adianta a justiça tomar ali as providências e a mulher não aceitar, né? Não seguir. Mas como fazer, então, diante disso? Bem, Rich, como você falou, assim, no caso específico, não começa com essas formas. Geralmente vem os sinais, né, que a gente romantiza, né? Eu vejo muitos casos de mulheres que dizem, não, ele era cuidadoso demais, e foi preocupado demais, não gostava. Até minhas amizades, algumas ele dizia que não eram próprias. Então, são sinais que vêm. Não vem. O abusador, ele não vai assustar a vítima no primeiro momento. Ele não vai chegar. Bem velado. Bem velado. Quando ele vê que aquele controle, a vítima está deixando passar, que, não, tudo bem, então eu vou até onde ela suportar, ela aguentar. E aí a gente vê que passa por uma violência física. É importante, como eu disse, o rompimento do ciclo de violência é importantíssimo. Então, a questão da denúncia, pedir a medida protetiva, é uma iniciativa da vítima, é um direito dela. No caso da Elisa, eu não acompanhei a investigação, eu vi a questão do que foi veiculado pela mídia. Mas, assim, embora ela tenha pedido medida protetiva, quando ele tinha um contato, tanto que ela vai para o estado de Minas Gerais encontrá-lo. Então, assim, tomar todo o cuidado. Se você tem essa medida protetiva, utilize. Quando houver o descumprimento, denuncie. A própria lei prevê situação de crime de descumprimento de medida protetiva. Na feminicídio, eu vejo muitos casos de feminicídio tentado ou consumado, e quando a gente vai verificar a vítima, ela tinha medida protetiva, mas ainda mantinha contato com o agressor. Então, não deixar de utilizar esse importante meio de proteção. A lei, ela veio justamente nesse sentido de proteger a vítima. Mas papel por papel não vai proteger se a gente não fizer uso desse direito. É verdade. A Nai quer fazer uma pergunta, mas vou só também contextualizar aqui uma coisa, falando sobre os relacionamentos, né? A gente sabe que é absolutamente normal abrir mão de algumas coisas dentro de um relacionamento para que tudo dê certo, né? São duas pessoas distintas, diferentes. Porém, quando você abre mão de quem você é mesmo, da sua essência, da sua personalidade, de como você se porta e de como você sorri, de como você é alegre, e a pessoa começa a tentar tolher os seus atos, né, o seu comportamento. Então, isso já é um sinal, já é um alerta. Pô, essa pessoa não me aceita como sou, não se importa muito com o meu brilho. Então, assim, os alertas ficam aí muito bem velados, como a doutora falou, mas eles precisam ser enxergados, né? Não é isso, Nai? Fala, amiga. Obrigada. É uma satisfação poder conversar sobre um assunto tão interessante, importante e fundamental na nossa sociedade, que é essa valorização da mulher e ela entender quem ela é, que ela não precisa se submeter. Uma coisa importante é o perfil do agressor. Muitas vezes ele usa de recursos de manipulação. A gente vê muito isso, muito dentro também do contexto religioso. Ele usa isso para manter a mulher como uma prisioneira. E eu gostaria que você falasse sobre esse perfil, né? Porque normalmente esse tipo de abusador, ele é sutil, ele começa devagar e ele usa, para você que está assistindo a gente, de repente você é uma vítima e nem percebeu que está sendo uma vítima de violência, né? Essa pessoa está tirando aí uma parte da sua vida, que é o que você tem de mais precioso, te ferindo de um jeito muito intenso. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse tipo, sobre o perfil do agressor, do abusador, daquele que invade e toma esse espaço da mulher.
Ele utiliza da manipulação, como você mesma falou. Ele manipula a vítima. Chega até o momento em que a vítima pensa que o erro é dela. Onde eu estou errando? Ah, a gente discutiu porque eu falei um pouco mais alto do que ele. Então, ele faz isso com ele. Chega a um ponto em que a vítima, ele manipula de tal forma, até mesmo a questão do rompimento do relacionamento. Ele chega assim, se você terminar comigo, ninguém vai te querer. Só eu é que te aceito com esse teu jeito. Então, muitas mulheres, eu bato muito nisso, porque tem ainda essa ideia, tem mulher que gosta de apanhar, tá aí porque quer. Não, são diversos fatores, inclusive a dependência emocional. Essa manipulação, ela machuca a mulher de tal forma que ela não consegue mais se enxergar sem um agressor, que essa é a única forma de amar. Então, ao invés da gente julgar, a gente tem que olhar essa mulher com empatia, entender, olha, ela está assim porque ela é uma vítima. Eu costumo dizer que a ferida da alma, às vezes, dói muito mais do que a ferida da carne. Porque muitas mulheres, elas saem de relacionamentos abusivos com o psicológico destruído, precisando de acompanhamento psicológico, psiquiátrico às vezes. Então, é justamente essa ideia. Não existe mulher que goste de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de ser maltratado, humilhado. Então, vamos olhar essa mulher vítima de violência com carinho, com empatia, acolhimento. Ela precisa de amor. Afinal de contas, ela não teve de onde ela mais esperava, que é do companheiro. Natália, a gente acompanha relacionamentos de mulheres mais jovens e são mais fáceis de serem rompidos, né? Acredito que por serem mulheres mais jovens, têm uma vida pela frente. E nesses casamentos que já são 40, 30, 40, 50 anos e elas têm medo, né, de terminar uma relação pelo medo de ficar só, por não conseguir um outro companheiro, por causa dos filhos, pela dependência financeira também. Qual conselho você daria para essa mulher? Né, que eu acho que, aí é a minha opinião, você pode dizer se realmente nesses casos, é bem mais difícil se separar, né, porque já tem uma vida com aquela pessoa. Qual conselho você dá para essa mulher que está nos assistindo agora, que está vivendo uma relação abusiva, uma violência doméstica, seja ela qual for, né, de qualquer tipo de manifestação, mas que ela tenha uma nova chance, né? Se amar acima de tudo. É só quando eu entendo o principal amor, que é o amor próprio, eu entendo qual é o amor que eu mereço. Uhum. Então, a nossa vida, até que se prove o contrário, a gente só tem essa. Então, a gente tem a obrigação de ser feliz. Uhum. Então, passar por uma vida inteira num relacionamento que escraviza, que te diminui, isso não é vida. Não é. E eu converso com muitas mulheres em sede de palestra, quando finaliza a palestra, geralmente algumas chegam para conversar e falam assim, delegada, eu vivi um relacionamento abusivo, eu rompi, eu separei, hoje eu estou muito mais feliz. Então, enxergar a vida para além desse relacionamento. Uhum. Hoje em dia, eu vejo muitos casais que permanecem juntos por uma mera satisfação social, o estar casada. Eu até falo assim, as redes sociais, elas só trazem, ninguém publica o problema, a briga. Então, a gente vê aquela coisa assim, linda no Instagram, e às vezes a gente em casa vê até assim, poxa vida, se diminui. E aí vai ver a fundo aquele casal, não é bem isso. Permanece junto por causa de uma satisfação social. Então, ser feliz acima de tudo. E entender que o amor próprio é o principal amor que a gente tem que ter. Porque só assim eu vou saber o que eu aceito para mim. Tá. Doutora, só para a gente encerrar aqui, é um assunto assim, muito importante, a gente passaria horas a fio conversando. Mas, Natália, essa mulher pode ir em qualquer delegacia para denunciar ou tem que ser especificamente a delegacia da mulher? Qualquer delegacia. Mas onde houver uma delegacia da mulher é o mais indicado, porque você vai encontrar profissionais mais preparados nesse tema, né? Até porque a própria lei fala que preferencialmente o atendimento será feito por mulheres. Por quê? Você imagina uma mulher que acabou de ser vítima de uma violência sexual ser atendida por um homem. É muito mais difícil essa mulher se abrir. Então, qualquer delegacia tem um dever. Mas se nessa cidade, por exemplo, tiver uma delegacia especializada, essa que vai ser responsável pela investigação.
Mas temos diversos canais, para além das delegacias das mulheres, nós temos diversos canais para a denúncia, não somente por parte da vítima, mas por qualquer pessoa que tiver conhecimento. Então, nós temos o Disque 180, que é o canal de denúncia sobre violência doméstica e familiar, Disque 100, a Polícia Militar através do 190, aqui no Piauí, o WhatsApp, Ei, minha irmã, não se cale, o aplicativo Salve Maria e, como você mesma falou, as delegacias especializadas em atendimento à mulher. Maravilha. Muito obrigada, Natália. Adoramos conversar com você. Eu tenho certeza também que o nosso público, as nossas mulheres que estão nos acompanhando, ficaram, né, mais assertivas quanto a esse assunto, entenderam um pouco mais. E olha, mulher, denuncie, porque você merece... Aqui, né? Desculpa. Denuncie, porque você realmente merece ser feliz. Liga para qual número mesmo? Desculpa, doutora. Para a denúncia? Disque 180, né, que é justamente o canal voltado especificamente para isso. 190, o Disque 100, né, o aplicativo Salve Maria, as delegacias das mulheres, Polícia Militar através do 190. Então, temos esses diversos canais para que a gente possa realizar essa denúncia. É isso, mulher, você está amparada pelo Estado. Bom, Rachel tem um recadinho para a gente. Fala, amiga. É isso mesmo, Ellen, muito bacana, esclarecedor, né? Doutora Natália Figueiredo é bem-vinda aqui sempre ao Revista. O importante é ser feliz sempre. E também se